Os sinais proféticos do fim não estão somente nas nações ou no mundo como um todo. As profecias também foram anunciadas para dentro da igreja. A Bíblia Sagrada contém predições do fim em todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. Na exposição de hoje, nós vamos observar a fala do apóstolo Paulo, que traz uma profecia, no mínimo, sinistra. Para quem? Para todos os pastores e para dentro das igrejas. Então, que profecia é esta? O que ela nos diz e que sinais para nós essa profecia sinistra nos traz? Fique comigo aqui, veja esse vídeo até o final para você entender os sinais da profecia bíblica e viver em alerta à espera de Cristo. Se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like no final deste vídeo, compartilhe com seus amigos e parentes, faça os seus comentários, ajude-nos a crescer e espalhar a mensagem profética para o mundo inteiro. Então, vamos lá. A sinistra profecia de Paulo. Esta profecia está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 até o 31. Primeiro, vamos contextualizar. Paulo estava determinado a chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E depois que chegou em Mileto, Paulo mandou chamar os anciãos da igreja que estavam na cidade de Éfeso. E quando os anciãos chegaram ali do porto para ouvir a Paulo, ele relembrou a forma como em todo o tempo ele se portou entre eles. Depois disso, Paulo comunicou que estava indo para Jerusalém e que eles não mais veriam o seu rosto. E, por último, ele falou-lhes sobre o seu dever cumprido, o esforço de estar ensinando todos os dias da sua vida, em todo o tempo. E Paulo fala veementemente que ali estava livre do sangue de todos, porque já havia cumprido com o seu chamado. E logo depois disso, Paulo fez um grande alerta para os anciãos da igreja que estavam em Éfeso. E esse alerta era, no mínimo, aterrorizante e denunciava coisas que aconteceriam não fora da igreja, mas dentro dela. Então, eis o alerta de Paulo. Primeiro, Paulo vai se dirigir aos anciãos, aos líderes, aos pastores das igrejas, dizendo o seguinte, Atos 20, versículo 28, parte A. Olhai por vós. Aqui, Paulo está orientando todos os presbíteros, ou seja, os anciãos da igreja, a tomarem cuidado consigo mesmos. Paulo está chamando a atenção para que cada um observe-se, para que cada um se analise diante de Deus, analise os seus passos na fé, na palavra, na doutrina, e que tomem cuidado consigo mesmos. Afinal de contas, eles são bispos, eles são presbíteros, eles são anciãos chamados por Cristo para cuidarem dos seus rebanhos. Então, cada um precisa ter essa atenção, precisa ter esse olhar para dentro de si e observar como está vivendo, como está se posicionando dentro do Evangelho, dentro da missão e do chamado que o Senhor Jesus lhes deu. Depois, Paulo, ele já pede para eles voltarem a atenção
para o rebanho, diz o apóstolo Paulo, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu como bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, Paulo está conclamando aqui todos os bispos, presbíteros e apóstolos, para tomarem cuidado também, para olharem atentamente para o rebanho que Deus colocou em suas mãos, não tirar a atenção, não tirar os olhos, não tirar o coração do rebanho, estar atento aos sinais que o rebanho lhes dá, observando todos os aspectos da vida das ovelhas que compõem ali os seus rebanhos. E aí, por que Paulo chamou a atenção dos anciãos para esses dois aspectos, ou seja, para si mesmos e para o rebanho? Eu já respondo, é porque o que viria a seguir seria terrível e ameaçador demais para a igreja. Então, vamos ver aqui o teor da profecia de Paulo. Em Atos, capítulo 20, versículo de número 29, o apóstolo Paulo diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Essa é a primeira parte da profecia de Paulo. Paulo está dizendo aqui que vai partir, ou seja, que vai morrer, que vai passar desta vida para a eternidade na presença de Cristo. E ele, como um ícone, ele, como uma das bases apostólicas da igreja na era primitiva, ele cuidou muito bem do rebanho, mas agora estava partindo em breve e precisava que todos os presbíteros, todos os anciãos, todos os pastores que foram estabelecidos à frente das igrejas, dos rebanhos de Cristo, precisassem se preparar. Por quê? Porque depois de sua partida, alertava Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha só aí como isso é grave. Depois da morte de Paulo, acredito que o Espírito Santo revelou isto para Paulo, que depois da sua partida, lobos cruéis adentrariam dentro das igrejas, ou seja, eles estariam no meio da comunidade do povo de Deus, e eles seriam nada mais, nada menos do que lobos cruéis. Então vamos entender aqui a palavra, as palavras do original grego, né? Mas antes disso, vamos ver o que esses lobos cruéis eles fariam dentro da igreja. O apóstolo Paulo continua dizendo que não pouparão ao rebanho. Atos 20, 29, parte B do versículo. Não pouparão o rebanho. Como é que nós podemos entender exegeticamente a palavra, essa última frase, não pouparão o rebanho? Então, não pouparão o rebanho, dentro da exegese, implica dizer que eles não tratariam o rebanho com brandura e em nenhum momento cessariam de causar a destruição. Então, esses lobos cruéis que estariam se levantando dentro da igreja, viriam de fora para dentro da igreja, e eles não poupariam de maneira nenhuma o rebanho e causariam destruição ao rebanho. A expressão lobos cruéis nos mostra aí que eles viriam de fora e entrariam dentro da igreja para causar destruição e dispersão
ao rebanho. E aqui para nós, lobos não cuidam de ovelhas. O que os lobos fazem com as ovelhas? Eles as devoram, eles a dispersam. Então pense na atualidade desta profecia. Desde que Paulo anunciou este acontecimento que viria depois da sua morte, até hoje, nós podemos ver que rebanhos inteiros estão sendo devorados por lobos que adentraram e dentro das igrejas estão causando destruição. Senão, o que nós estamos vendo acontecer? Muitos escândalos, muito engano, muito teatro e muita ovelha destruída, e a credibilidade dos pastores na nossa nação e em todos os lugares está sendo minada. A figura pastoral está com o seu valor em diminuição, está com o seu valor em detrimento por conta de tanta descredibilidade causada por escândalos de alguns pastores, e por que não dizer de muitos pastores que a princípio eram vistos como homens de Deus, pastores que a princípio eram vistos como verdadeiros, e tantos outros que nunca foram verdadeiros, mas que chegaram dentro da igreja e estão causando isto que Paulo está falando aqui na sua profecia. Quantas ovelhas estão se dispersando por causa de lobos que estão atuando dentro das igrejas? Comente aqui abaixo, deixe a sua opinião. O que você está pensando sobre este assunto? Será que a profecia de Paulo está se cumprindo também nos dias atuais? Então, eu acredito que sim, mas esta é a minha visão. E você, o que você está vendo? Interaja conosco e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Em segundo lugar, a segunda parte da profecia de Paulo está em Atos 20, no versículo de número 30, quando ele diz assim: além dos lobos que viriam para dentro da igreja, Paulo vai alertar para uma outra coisa muito, muito cruel também. E que de entre vós mesmos, olha aí, de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Olha só, homens que falariam coisas perversas estariam se levantando da onde? Entre os próprios clérigos, entre os próprios obreiros, ministros, pastores. Olha só aí a profecia de Paulo. E levantar-se-iam homens que falariam coisas perversas. E o que significa coisas perversas dentro da exegese bíblica? Coisas que foram pervertidas, ensinamentos que sofreram distorção essencial, afastando-se da doutrina apostólica. O aspecto perfectivo ressalta um estado consumado de deturpação já operante no coração dos obreiros enganosos. Homens se levantariam para falar ensinamentos, para trazer ensinamentos, pensamentos, ideias distorcidas da verdade bíblica, da doutrina de Cristo e da doutrina apostólica, e que esses homens, segundo Paulo, se levantariam de entre os próprios líderes dos rebanhos. Então, a palavra grega para coisas perversas é diastrefo. Diastrefo significa coisas
distorcidas, ensinamentos distorcidos, distanciados, pervertidos em comparação com a doutrina referencial de Cristo e dos apóstolos. E o que isso traz de lições para nós? As coisas perversas faladas são os instrumentos de engano que esses homens utilizam para separar os convertidos de seus líderes fiéis e leva-os para fora, para longe do aprisco ou pastoreio. Ou seja, esses homens se levantariam, falariam coisas perversas, e essas coisas perversas acabariam minando a liderança dos pastores fiéis que estariam ali à frente dos rebanhos. Tirariam toda a liderança desses pastores e transferiria essa liderança para esses falsos ensinadores, ou seja, esses falsos ensinadores falariam coisas tão esplêndidas, tão perversas e assim tão perspicazes que acabariam por tirar a atenção que a membresia tem pelos seus pastores fiéis e levaria toda essa atenção para eles. E com isto, eles se colocavam para fora do rebanho e levariam como despojo muitas vidas, muitos convertidos que foram ali trazidos pela pregação do Evangelho, estavam vivendo uma vida cristã autêntica diante de Deus. Essas expressões perversas são distorções, ensinos errados e sutis que confundem o entendimento correto das Escrituras na mente das pessoas. Tais homens também têm grande carisma, é lógico, eles viriam com grande carisma. Às vezes as pessoas olham para o seu pastor e, por ver a veemência, a firmeza doutrinária, não veem em seus pastores o carisma que sonhariam em ver, por causa da firmeza, por causa da defesa da fé, da defesa do Evangelho, das doutrinas bíblicas. Então, muita gente trocando aqui uma palavra mais erudita por uma palavra popular, muita gente acha os seus pastores chatos, grossos, mesmo que eles sejam pessoas autênticas e fiéis, e se rende ao carisma de outros que são jeitosos, que são aparentemente amorosos, educados, vamos dizer assim, que demonstram ter consideração profunda pelas pessoas, e aí vão cativando. Esses são os falsos líderes, não querendo dizer que esse carisma ele não exista nos verdadeiros homens de Deus, mas assim, uma característica que os falsos líderes, que os homens perversos de quem Paulo fala nesta profecia têm, é exatamente isso, um carisma muito elevado, de forma que encantam a pessoa, né? Ou as pessoas, as deixam praticamente hipnotizadas, atraídos por eles e pelos argumentos que usam. Então, para atraírem os discípulos após si, diz o apóstolo Paulo, todo esse carisma, todas essas palavras perversas, perspicazes, eles fazem isto com um objetivo. Atos, capítulo 20, versículo 30, parte B. Para atraírem os discípulos após si. A palavra atraírem vem de apospao, no grego, e significa o quê? Puxar, arrastar, para arrastar.
Isso evoca a imagem de um predador que separa a presa do rebanho com violência. E o intuito desses homens é arrancar discípulos da influência dos verdadeiros pastores e do evangelho genuíno e levá-los para fora, aonde eles poderão fazer aquilo que é de mais grave e cruel. A palavra apoisi vem do grego hautou, e significa separação do corpo de presbíteros fiéis e do aprisco comunal. O foco está na cisão que separa os seguidores da unidade da igreja. Ou seja, qual é o objetivo desses homens cruéis? Apartar a ovelha do seu pastor fiel, genuíno, levá-la para longe e ficar dominando essas ovelhas a seu bel prazer. Isso está acontecendo conosco hoje? Sim. O objetivo e conquista dos homens que se levantam na igreja e falam tais coisas perversas é, em primeiro lugar, bloquear a liderança dos pastores fiéis. Segundo, separar as pessoas de seus líderes genuínos. Terceiro, levá-los após si. Eles causam grandes flagelos ao rebanho, porque o rebanho perde ovelhas. E em seguida, longe do aprisco, eles destroem as almas que conseguem levar consigo. Então, é muito atual esta profecia de Paulo. Chegamos aqui a um fechamento. Depois dessa profecia assustadora, Paulo aconselhou a todos os anciãos ali presentes, dizendo o seguinte, você pode ver em Atos 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos do que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está aqui pedindo para eles vigiarem e lembrarem do ensinamento que eles receberam. Portanto, você, pastor, que foi genuinamente chamado pelo Mestre e que conserva o modelo da sã doutrina de Cristo e dos apóstolos, vigie. Fique atento ao surgimento de lobos cruéis dentro da igreja. Fique atento ao surgimento de homens que falam coisas perversas na igreja, com o objetivo de levarem após si as ovelhas do rebanho de Cristo. É um sinal que acontece não fora, mas dentro da igreja. Às vezes a gente perde o foco, olha somente para fora. A gente é capaz de apontar os sinais que estão acontecendo fora, um terremoto, uma fome, uma crise de fome, um rumor de guerra, uma guerra. A gente é capaz de apontar os sinais que estão previstos para fora, mas é importante olharmos também para os sinais que ocorrem dentro da igreja, porque a profecia ela não fala só de fora, ela fala também de dentro. Então é preciso olhar, é preciso ficar atento. Por isso, pastores, vamos ensinar com clareza, sem descanso e sem negligenciar as verdadeiras doutrinas bíblicas, pois desde que Paulo trouxe essa sinistra profecia até hoje, muitos lobos cruéis e muitos homens que falam coisas perversas estão nos púlpitos. Eles têm se erguido dentro das igrejas e já levaram após si e continuam levando muitas ovelhas frágeis
e estão neste exato momento destruindo-as e devorando-as. Então vamos prestar atenção. Essa é a sinistra profecia de Paulo. Cuidado com os lobos cruéis que virão para dentro das igrejas. Jesus também falou isto: acautelai-vos, porque muitos virão até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis, disse o mestre. Então, totalmente alinhado com o mestre, Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos trouxe esta profecia. Se você gostou desse vídeo, lembre-se, deixe o seu like, faça isto agora, compartilhe este conteúdo com seus amigos e parentes. Também faça sua participação fazendo um comentário sobre este assunto. E se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva neste canal, ajude-nos a crescer e espalhar a mensagem profética para o mundo inteiro. Deus abençoe a todos e até a próxima.